Vamos lá, Caboclo, pensar com a literatura. Você já percebeu que na América Latina, na perspectiva dos vencidos, o poder é sempre opressor e colonial? Ainda que quem acessa ao poder seja um membro dos vencidos, como se a história fosse um mito? Eu sou o Thiago Rony, professor e escritor amazônida, e este aqui é o quadro Pensar com a Literatura. Hoje, a obra que vamos ver é justamente Eu Reino deste Mundo, de Alejo Carpentier. Publicado em 1949, Eu Reino deste Mundo, de Alejo Carpentier, é um dos grandes e principais livros criadores do chamado realismo mágico. Este livro recria de modo impactante e incomparável acontecimentos super importantes para a América Latina, no caso específico do Haiti, que percorrem todo o século XVIII e o século XIX, desde a escravidão no Haiti, passando pela Revolução Haitiana, pelo Império Negro, até chegar na República dos Mulatos. E esse livro aqui é tão fundamental que o seu prólogo ficou conhecido como uma espécie de manifesto do realismo mágico. É nele que Carpentier coloca muito claramente que aquilo que os surrealistas queriam fazer de maneira artificial em Paris, na França, já estava imerso na realidade latino-americana. Trazendo uma costura entre o mundo dos negros e o mundo dos brancos, o enredo de Eu Reino deste Mundo, de Carpentier, traz um registro impactante, histórico e antropológico, misturado com um estilo barroco e maravilhoso. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é centrada na revolta dos homens escravizados no regime de escravidão no Haiti, liderado por Mankandal. A segunda parte traz o declínio do processo de escravização e o apogeu do começo da Revolução Haitiana. Tendo a cidade de São Domingos como epicentro, a Revolução Haitiana tem início no enredo através da disseminação das ideias da Revolução Francesa. No entanto, ela chega na América Latina com as peculiaridades e contradições próprias, como marca a história do livro. E um dos acontecimentos fundamentais do livro, nessa segunda parte, é justamente a cerimônia de Bois Caimã, uma cerimônia do voodoo haitiano que vai catalisar a revolução e a independência do Haiti. E a cerimônia e o próprio processo revolucionário é liderado pelo sacerdote Boucaman. Essa segunda parte traz ainda a estadia da filha do Napoleão Bonaparte, a Pauline, e o seu marido, o general Leclerc, que fica responsável de tentar abafar a Revolução Haitiana. Essa terceira parte ainda traz o monumental e absurdo acontecimentos para a construção da cidade e do palácio ostentatório do Henri Christophe, do imperador negro no Haiti. A quarta e última parte é centrada no exílio da família do Henri Christophe, depois que os negros se revoltam e fazem a revolução para a conclusão da República dos Mulatos. Neste livro temos 2 personagens centrais, o Tinoel, que é um negro escravizado, e o Poder, obsidiando todas as temporalidades. Tinoel é o personagem do negro escravizado na primeira parte do livro, e ele também vai perpassar todas as temporalidades, desde o momento que vai ter a revolta e depois o Império Negro, passando ainda pelo declínio do Império Negro e pela chegada da República dos Mulatos. E por outro lado, o segundo grande personagem, que é o Poder, ou eu diria, o fantasma do poder, vai estar a todo momento na atmosfera também do livro, mesclando o que a gente chama de sentido de efeito natural, que seria o real, muito ligado ao mundo dos brancos colonizadores, mas também ao mundo de revolta dos negros, vai se mesclar com o que a gente chama de efeito sobrenatural, ou o irreal, que está muito ligado ao mundo negro, desde a cultura, a política e a religião. O grande catalisador dessas dimensões vai ser o voodoo. Para além de uma religião, vai ser uma configuração, um idioma mesmo,
que vai catalisar as lutas do mundo negro no Haiti. Essa mistura entre o efeito de sentido natural e sobrenatural, entre a realidade e o mito, entre a força de expressão do mundo negro e a força do mundo branco, ela se dá de uma forma entre a polaridade e a ambiguidade. E isso é marcadamente trazido através de ruínas e resíduos do passado que estão a todo momento no presente, ou os ventos ou vozes do futuro. Ou seja, é como se esse limiar entre real e irreal, na verdade, está constituindo os fantasmas sociotemporais que vai permear todos os acontecimentos fundamentais do Haiti, como representação de toda a América Latina. É assim que se dá, por exemplo, na revolta da primeira parte, com o líder Mankandal. Tinoel fica em referência ao líder, observando todos os seus movimentos para articular e organizar a revolta. Depois de ter envenenado várias fazendas dos colônios franceses, envenenado inclusive alguns colônios franceses, os líderes da colonização francesa conseguem prender o Mankandal e assassiná-lo numa praça pública. Mas antes disso, ele tem poderes licantrópicos, o que vai marcar o real e o sobrenatural, os dois mundos, em que ele se transformava em animais. E antes da morte, ele se transforma e voa. Então a gente tem uma polaridade e ambiguidade de visão entre os mundos. Entre a visão dos brancos da morte, desse líder como exemplo, e na verdade a visão do mundo negro como uma continuação da liderança do Mankandal em outras formas, quando ele se transforma num animal e voa. Que na verdade a gente pode também tomar como uma metáfora da luta que vai continuar e da memória do mundo negro. Outra parte, que é um grande exemplo também, é quando surge o Império Negro do Henri Christophe. Depois de toda uma luta de revolta desde a escravidão e de toda a organização do mundo negro, ascende ao poder um negro, que é justamente o Henri Christophe. O que se parece que vai ter a liberdade e vai se mudar, na verdade a gente tem a grande contradição da América Latina. Um membro dos vencidos e da classe dos subalternos ascende ao poder, e o que ele faz? Na verdade, ele se estrutura através de todo o poder branco. Tanto é que todas as referências, quando ele vai construir o seu suntuoso palácio, né, e também a sua cidade através da mão escrava negra, desse Império Negro, ele tem como referência todo o mundo greco-romano, desde as estátuas, desde a vestimenta e da farda dos seus soldados, até as cerimônias de poder desse Império Negro. Então, esse é o mundo sensível, o pensamento sensível que o romance vai nos trazer. Todas as contradições permeadas da aplicação do poder moderno dentro do Haiti. E isso se dá de uma maneira um tanto quanto peculiar, nos diz o romance. É como se o romance verificasse que a história do poder moderno é, na verdade, a história de um mito moderno, em que, transpassando todas as estruturas de poder, desde a escravidão até chegar na República do Mulato, tudo que a gente tem é uma opressão e um horizonte colonial. Então, o que marca o pensamento sensível desse chamado realismo mágico do eu reino deste mundo é, na verdade, uma espécie também de realismo dos fantasmas da periferia, que vai nos dizer o seguinte: o poder moderno se dá na América Latina através de horizontes coloniais, transpassando todos os tempos. Ou seja, há ainda resquícios e ruínas do passado que vão permear o presente, ainda que a configuração da realidade seja outra. Para finalizar, eu gostaria de indicar o disco que está no fundo do vídeo de hoje, que é um disco extraordinário chamado A Pegada Agora é Essa, do Antônio Neves. Para os pacientes que andam acompanhando os vídeos, acompanhando inclusive até o final, eu gostaria aqui de agradecer, muito obrigado. Se você gostou, por favor, curte e compartilhe. Até mais, caboclo. Até a outra segunda.